Olá, muito boa tarde pra você, uma boa semana, Badazinho, tudo certo? E aí, Dudu? Tranquilo, né? Mais ou menos. Dormiu meio de cabeça inchada ontem? Meio de cabeça inchada, com os nervos atacados, Dio Cristo que me vem sui nerve, mais uma vez. Bestemamos bastante ontem durante o jogo. Foi, né? Mas é a vida de quem torce pela Chapecoense e que tem um microfone na mão, né? O bom é o cara que tá lá na arquibancada e pode bestemar, pode xingar, pode... Agora a gente tem microfone na mão, daí a gente tem que se Não, e se aí controlar. na arquibancada xinga e não ouve ninguém xingar Não de ouve volta, ninguém, né? mas Tu fala alguma coisinha lá no microfone, o pessoal não concorda e já quer. É verdade. Mas é o que? Fazer o que? É a vida, né? É o famoso levar mijada. Né? Ih, o Cristo! Vamos em frente. Pois é, Bada, pois é, Chapecoense empatou, né? Jogo com o Remo ontem na Arena Condá. Mais uma vez a Chape teve um jogador expulso, acabou prejudicado aí por esse jogador a menos. O Verdão merecia ter vencido, vamos ver como foi. A Chapecoense jogou como time da ponta da classificação. Contra o Remo, o Verdão do Oeste mandou na partida. Foram 45 minutos de completo domínio. Já aos 7, o placar poderia ter sido aberto. E na chance clara de Marcinho, começou a aparecer o grande personagem do jogo, Marcelo Rangel. O goleiro do Remo estava numa noite inspirada. Ele salvou o clube do norte do país de levar uma goleada no primeiro tempo. E com belas defesas, como nesse chute de Giovanni Augusto e nesse outro de Marcinho. Mailton tentou de fora da área. E Vitor Caetano errou o cabeceio. O primeiro tempo ele só não foi excepcional porque a gente não traduziu as situações claras que nós tivemos, volume, situações claras, porque o adversário foi o melhor jogador em campo. E a nossa equipe, ela estatisticamente é a equipe que mais cria situações claras de gol das 20 equipes da Série B. E se o primeiro tempo acabou zerado, o Verdão chegou cedo ao gol na etapa final. Com 30 segundos de jogo, Mailton recebeu o lançamento e cruzou forte. Para Rafael Carvalheira, livre, ele abriu o placar. E poderia ter saído o segundo no chute de Neto Pessoa. Só que a noite que parecia perfeita foi interrompida por uma decisão da arbitragem. Um filme repetido aqui na Arena Condá. A exemplo do que ocorreu no jogo contra o Goiás, a Chapecoense teve um jogador expulso. E isso prejudicou o andamento do jogo para o time da casa. Aos 24 minutos, Bruno Matias deu um carrinho. Ele acertou primeiro a bola e depois o tornozelo do adversário. O árbitro, que num primeiro momento deu amarelo, foi chamado ao monitor do VAR. Depois da análise, trocou a cor do cartão e expulsou o volante da Chape. Estamos nos sentindo muito prejudicados. Gostaríamos que fosse revista a questão da arbitragem, um pouquinho mais de cuidado, porque até por respeito aos meus atletas que estão se matando nos jogos, eu não posso ficar calado. Eu não estou falando que tem má fé, mas estou falando que são erros que interferem diretamente na campanha de um clube que era para estar no G4. 5 pontos, estou falando desses 5 pontos aqui, dos últimos 2 jogos. Com um a mais, o Remo passou a atacar. E o Verdão se defendeu bem. Foram poucas oportunidades do clube paraense. E quando eles finalizaram no gol, Léo Vieira estava por lá. E mesmo com um a menos, no contra-ataque, a Chape teve a chance de ampliar. Walter Clara avançou, invadiu a área e parou no goleiro. Maílson e Carvalheira estavam livres na marca do pênalti. E aí um banho de água fria. Um gol das injustiças do futebol. Depois do cruzamento, Luan Martins ganhou de mancha e cabeceou para empatar. Em mais um contra-ataque, Ítalo não conseguiu acertar o alvo. E o jogo ficou assim. Um para a Chape, um para o Remo. E teve mais um outro lance aí, eu fui questionado por torcedores, o último lance do jogo, que foi um empurrão do Camutanga. Ele empurrou com o braço o Ítalo. Mas o Ítalo ia sair com bola e tudo. Mas ele empurrou, não foi com o corpo, não foi com o ombro, foi com o braço esquerdo. Eu revi várias vezes. Mas aí, de novo, tá aqui o Badá chorando por causa da arbitragem e torcedores da Chapecoense me criticando porque, toda vez que a Chapecoense perde, o Badá vai lá chorar na televisão, chorar na rádio e o pessoal da Chapecoense
só chora e só reclama da arbitragem. O problema é o seguinte, ó, quando foi o jogo contra o Goiás, mandaram o Wagner Nascimento Magalhães, árbitro experiente, não deu nem bola pro VAR. O VAR talvez tenha dito alguma coisa daqueles lances polêmicos ali, ele não deu nem bola, ele nem fez de conta que nem ouviu. Daí colocaram um árbitro inexpressivo, lá do Alagoas, de Série C, de Campeonato Brasileiro, para apitar aqui, e o Rodolfo Toschi, do Paraná, que é um árbitro mais experiente. E aí o Rodolfo Toschi mandou no jogo. E aí sugeriu a revisão do lance do Bruno Matias, que foi imprudente no lance, um carrinho que, se possível, tem que ser evitado, mas aí no jogo o árbitro deu amarelo, mas aí o VAR chamou, deu vermelho e acabou a Chapecoense ficando com um homem a menos. Isso foi decisivo no final do jogo, mas no primeiro tempo o Chapecoense mandou no jogo, prevaleceu a lei do ex, Marcelo Rangel, ex-goleiro do Chapecoense, pegou tudo mais um pouco, esse chute, baita chute do Giovanni Augusto, esse aí do Marcinho, outros chutes não tão perigosos, mas a grande oportunidade foi no pé do Marcinho. 12 minutos do primeiro tempo, não pode perder aquele tipo de gol que perdeu o Marcinho. E aí a 30 segundos o gol do Rafael Carvalheira na jogada do Mailton, depois mais esse passe para o Neto Pessoa, uma peça totalmente nula no ataque da Chapecoense. Ontem de novo, chega atrasado na bola, não tem velocidade, não tem arranque para chegar na frente do marcador o Neto Pessoa. Não sei se está sendo displicente ou é o estilo de jogo desse. O Gilmar da Pouso conhece bem o Neto Pessoa, mas no primeiro tempo teve um lance que quase foi gol contra, que se ele antecipa ele faz o gol. E o lateral do Remo, o Sávio que colocou para escanteio. Então não temos centroavante, não adianta. E aí, depois da expulsão, veio 3 alterações aos 40 do segundo tempo, que me deu 500 tipos de calorão. E aí o lance do jogo, né, o Walter Claro, meu ídolo. Tu é meu ídolo, cara. Mas toca a bola, né, filho? Toca a bola por meio. Tem 2 jogadores livres para fazer o gol. Tem o Maílson e tem o Rafael Carvalheiro, que entrava com bola e tudo ali, matava o jogo. Matava o jogo no ataque do Walter Claro e estava 1-0 para a Chapecoense. Mas quando colocou Mancha, quando colocou Jimenez e quando colocou Everton, me deu calorão. Me deu calorão por quê? Porque você sabia que o Goiás ia cruzar a bola. Os times, eles não têm jogada. Qualquer time, Série A, Série B, Série C, Série D, Série E, Série F, tá perdendo o jogo, é chuveirinho para dentro da área. Pode ser líder, pode ser lanterna, tá perdendo o jogo, vai chuveirar para dentro da área. No lance do gol, do cara do Remo, tinha 6 jogadores dentro da área. E mesmo assim, permitiram que ele fizesse o gol. E aí, escapou 2 pontos. Então, a 45 minutos, será que tinha necessidade de tirar o Mailton e de tirar o Walter Claro? Será que não dava para deixar os 2 ali e colocar de repente um jogador de meio para tentar segurar a bola, para não ficar tomando tanta essa pressão na bola aérea? É isso aí que tem que ser analisado também internamente pela Chapecoense e pelo Gilmar Dalpozo. Então, empate amargo, com sabor de derrota, mais um jogo estressante, mas parabéns ao torcedor. Aqueles que estavam lá na Arena Condá, 7.500 torcedores, todos foram cheios de esperança de ver uma vitória no melhor público da temporada. E uma vaga momentânea que fosse no G4, e infelizmente o empate foi frustrante para a Chapecoense e o Remo saiu comemorado. É isso aí. E pior que foram 6 substituições, né, Badá? Porque daí teve uma concussão do adversário, o Chapecoense ganhou uma substituição a mais. Também, né? Porque o Klaus saiu com uma pancada na cabeça. Né? E, Badá, além desse empate amargo, né, que foi ruim mesmo, a Chape perdeu um jogador com uma lesão grave, que foi o Mancha. Entrou no finzinho da partida e nesse lance aí travou o pé no chão ali e o joelho esquerdo acabou tendo um rompimento aí de ligamento cruzado anterior e teve também uma lesão no menisco, a Mancha chorando muito, né? Mas na hora o pessoal já ficou desesperado ali chamando. Todo mundo notou que era grave, né? Uma fatalidade, ele torceu o joelho sozinho. Foi numa disputa de lance, mas ele já estava fora de bola. O jogador domina a bola e ele torce o joelho esquerdo. E é uma lesão grave, certamente vai ficar um bom tempo afastado aí. Boa recuperação para o Mancha, força para ele, força para a família, que tenham serenidade, tranquilidade, né, para ele se recuperar. É jovem ainda, vai se recuperar e logo lá na frente vai voltar a jogar e vai voltar a reencontrar o bom futebol, porque o Mancha é bom jogador. É bom jogador, ainda não passou pela cirurgia, tem que esperar diminuir o edema, o inchaço que tem ali no joelho, para depois fazer o procedimento cirúrgico.
Expectativa para esse tipo de lesão, 8 meses, 9 meses, mas vai dar tudo certo para o Mancha.